Shalom, meus irmãos, a paz do nosso eterno, nosso Deus, o Deus de Israel. Mais uma vez venho estar compartilhando neste canal de bênção para você. Há um bom tempo que eu não tenho compartilhado alguns vídeos, né, irmãos? Por alguns motivos profissionais, às vezes nosso trabalho e outras coisas peculiares, acaba a gente não postando aqueles vídeos diariamente, mas assim, quando a gente tem um tempinho de gravar e trazer o ensino da palavra aqui no nosso canal, sempre eu faço para a edificação dos irmãos, né, dos santos do Senhor, que está assistindo esse vídeo. E eu quero trazer um tema muito especial para vocês, um tema muito edificante, que é um tema muito, né, que a gente deve explorar hoje. Algo que, quando eu leio essa passagem, eu fico muito meditando na importância do reino de Deus, porque o reino de Deus, irmãos, ele é interessante demais você vivendo ele. Quando você não vive o reino de Deus, você não consegue ver a grandeza deste reino do eterno, do Deus poderoso que mora nos céus. Eu quero explorar o Evangelho de Lucas, capítulo 17, né, irmãos? E tem uma parte muito importante no versículo 20, Lucas 17, 20. Quero que você possa acompanhar conosco esta passagem de Lucas. E eu quero ler com vocês nas Santas Escrituras Sagradas. Assim está escrito, irmãos. Interrogando pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Essa palavra talvez passe despercebido no conhecimento teológico e passa despercebido nas pregações, passa despercebido ali naquele bate-papo ali talvez entre os irmãos e coisas assim, ou em pregações, ou até em vídeos que não são compartilhados nas redes sociais, onde não fala desse tema. Mas hoje, o reino de Deus ele se tornou muito publicitário, irmãos. Hoje o evangelho, não vou falar nem o reino de Deus, mas o evangelho pregado hoje, ele se tornou público demais, ele se tornou publicitário, marketing demais. O reino de Deus hoje ele não é visto com visível aparência. O que quer dizer quando Jesus fala aos fariseus? O reino de Deus não é visto com visível aparência. Ou seja, ele não é ostentado, ele não é externo, ele não é visível aos olhos humanos, o reino de Deus. O reino de Deus ele é invisível, irmãos. Hoje, as pessoas querem ver, elas querem apalpar, elas querem sentir o reino de Deus. E o reino de Deus não é emoção. O reino de Deus é poder, irmãos. O reino de Deus é uma realidade sobrenatural, espiritual. Você só tem essa intimidade quando você vive o sobrenatural de Deus, a unção, o poder, a glória de Deus. Hoje as pessoas querem ver, se elas não verem algo externo, exterior, ostentativo, publicitário, público, elas falam que não é de Deus. Hoje, você vê hoje muitas pregações expositivas, bonitas, você vê muitas palavras bonitas, você vê muitas coisas externas, mas às vezes isso não quer dizer que é o reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, todo mundo quer ver, às vezes, público, expositivo, exposto, né, ostentativo. Não. Os fariseus queriam ver algo da parte de Jesus que declarasse seu reino de Deus, mas Jesus já estava proclamando o reino de Deus quando ele curava, quando mortos eram ressuscitados, quando cegos voltavam a ter visão, aleluia, quando surdos conseguiam voltar a ouvir novamente o barulho ou um som,
Quando alguém que morria ia para a sepultura voltava a ter vida. Isso era o reino de Deus, irmãos. Mas mesmo assim, os fariseus, eles queriam uma prova. Ele chegava até Jesus, interrogando pelos fariseus, interrogou Jesus. Os fariseus falavam: quando vai vir o reino de Deus? O reino de Deus já estava sendo proclamado por Cristo. Primeiramente, o reino de Deus começou a ser proclamado ali por João Batista no deserto, quando João estava ali proclamando já o reino de Deus. Quando João Batista dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Ali João Batista já estava começando a encabeçar o projeto divino na vida da humanidade. Não é à toa que ele batizou o Mestre, batizou o Cristo. E aí, irmãos, o reino de Deus começou a ser ali difundido por João ali no deserto. João estava ali já falando de arrependimento. João já estava falando ali de um reino que viria, que era maior do que o dele. João estava ali já dando uma ênfase de como seria este reino. Irmãos, o reino de Deus não é visto com visível aparência. Às vezes você vê ali um pregador bonito, uniformizado, de paletó, de vestes bonitas, de roupas de marca, de anel, de relógio de marca. Você vê ali ele todo ali bonito, com um perfil ali de um coach, de um perfil de um homem teólogo, um cara que fala bonito, que expõe uma palavra ali eloquente, que traz ali uma sensação de conforto, que traz uma sensação emocional e fala assim: o reino de Deus naquela pessoa. Isso engana perfeitamente. E vem ali uma pessoa rude, analfabeta às vezes, de vestes simples, e traga ali uma palavra do Senhor, de cura, de milagre, de poder, e passa despercebido o reino de Deus aos seus olhos. Alguém que está trazendo ali uma revelação do eterno para você e você passa despercebido o reino de Deus. E foi a mesma coisa com Jesus. Jesus pregando o reino de Deus e passando despercebido aos olhos de muitos fariseus. Talvez está passando despercebido na sua vida. Alguém traz uma palavra ali. Alguém traz uma palavra profética para a sua vida. Alguém traz o reino de Deus. Alguém traz a salvação através de uma palavra para você. E você fecha os ouvidos. E os olhos seus parece que está cego à realidade da vida. O reino de Deus não é visto com visível aparência. Hoje o que mais você vê é um evangelho de publicidade, irmãos. Como assim, irmão? Eu vou aproveitar e fazer 2 pregações em uma nesse vídeo. O reino de Deus, ele não é visível com a aparência, ou seja, não é para você apalpar o reino de Deus. Ele não é reinos humanos, ele é um reino invisível. O reino de Deus sobressai sobre o reino material. E segundo, o evangelho hoje, ele é muito publicitário. Ele é muito de marketing. É um evangelho muito social. É um evangelho muito de bem-estar. É um evangelho muito de ação social. E de menos cura, de menos milagre, de menos oração, de menos santidade, de menos cura, de menos céu, de menos doutrina, de menos... O evangelho precisa ser evangelho. O evangelho não precisa ser publicitário. Ou você fica criando marketing para atrair pessoas para o reino de Deus. O reino de Deus é simples. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus é quando você se arrepende, se entrega ao mestre e fala assim: Senhor, eu quero viver o reino de Deus na minha vida. O reino de Deus é dentro de ti, irmão. O reino de Deus é mudança no seu caráter interior, mudança dentro do seu coração, mudança na mente, seu olhar, seus ouvidos. Então o reino de Deus está dentro de vocês. Não é à toa que Jesus fala: não vem o reino de Deus com visível aparência,
nem dirão, ei-o aqui, o reino de Deus está aqui, ou está lá o reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro de vós. Aleluia. Está dentro de... Se você está... eu vou trazer uma palavra... Dentro de você está jorrando graça, jorrando poder, felicidade, jorrando amor, jorrando perseverança, fé, jorrando foco nas coisas do céu, pode ter certeza que o reino de Deus está dentro de você. Não precisa você publicar, falar assim, eu tenho Jesus no meu coração, eu tenho fé. Não, basta você ter uma conduta de reino. Aleluia. Basta você ter uma conduta de reino. O reino de Deus está dentro de vocês. Não precisa eu dizer aqui, o reino de Deus está ali na igreja de Ney. O reino de Deus está ali na igreja do irmão. O reino de Deus está ali na rua. O reino de Deus está no Japão. O reino de Deus está nos Estados Unidos. Não, o reino de Deus está dentro de você. Você está vivendo o que Jesus te ensinou? Você está vivendo o que o próprio Deus está te pedindo? Renúncia, perseverança, fé, mudança. Está vencendo o pecado por amor a Deus? Está conseguindo ser santo? Então o reino de Deus está dentro de você. Você que era uma velha criatura, agora é uma nova criatura? Abandonou o seu velho instinto humano de Adão? Então você está vivendo o reino de Deus. A seguir dirigiu seus discípulos. A seguir dirigiu-se aos seus discípulos Jesus. Virá o tempo em que desejais ver um dos dias do Filho do Homem, não o vereis. E vos dirão, ele ou aqui ou lá está. Não vede nem sigais. Olha, e é verdade, irmãos. Hoje o que mais vê a gente falando aqui, Jesus está aqui. O Jesus está ali. Jesus está aqui operando milagre. Vem para cá. Jesus está ali naquela outra igreja operando milagre. Vai para lá. E está de jeito o povo hoje. O povo está procurando Jesus em templos feitos de mão humana. Não, Jesus não está nesse lugar. Jesus está dentro do seu coração, porque se Jesus não estiver dentro do seu coração, não adianta você ir para aquela igreja outra, para aquela congregação outra, ou para aquela outra sinagoga, ou para aquele outro templo, atrás de Jesus, porque Jesus deve estar dentro do seu coração. O reino de Deus não é visto com visível aparência, porque a Bíblia fala que o reino de Deus está dentro de vós. Se está operando o poder, a unção, a graça dentro de você, é o reino de Deus. Aleluia. Eu aprendi que Jesus não habita em templos feitos por mão de homens. Jesus habita em você. E não adianta muitos dizer, mas Jesus está aqui na minha igreja, pode vir para cá, irmão. Jesus está operando milagre aqui. O primeiro milagre que ele tem que operar é na sua vida. É no seu ser. Graças a Deus pela palavra de Deus. Então, irmãos, chegará um tempo que muitos desejam a presença de Jesus. E hoje o que mais tem gente é desejando a presença de Jesus. Ninguém pode desejar a presença de Jesus vivendo no velho homem. Nunca vai ouvir, você nunca vai sentir a presença do nosso Senhor se você viver no velho homem. Agora, viva o novo homem para você ver e você vai ver a presença. Você vai ver o poder. Você vai ver a transformação. O evangelho é transformação, irmão. Não é só a boa notícia, não. É evangelho, é transformação. E muitos, infelizmente, troca de igreja igual troca de roupa hoje. Porque muitos falam, Jesus está operando naquela igreja, está operando naquela outra. Meu irmão, Jesus tem que estar dentro de você. Aleluias. Glória a Deus. Obrigado, Pai, por esse ensino dessa palavra. Isso é doutrina dos apóstolos. O reino de Deus não vem com visível aparência. Se você está vivendo conforme os ensinamentos de Cristo,
se você tem renunciado a este mundo, se você tem já presenciado milagres, curas, visões, profecias, milagres, se você está vivendo conforme os ensinos apostólicos, se você está vivendo uma vida de oração, de santidade, de renúncia, desprendendo dos prazeres do mundo, se transformando pela oração, pelo poder divino, você está vivendo o reino de Deus. E não precisa você viver um reino de publicidade, não. Hoje é deste modo. Sabe o que está acontecendo? As igrejas hoje, vamos fazer um congresso. Aí faz um congresso, aí tá todo mundo assim, ó. Todo mundo assim, ó. Deus não divide a sua glória com ninguém, com homens nenhum. Tá de jeito, tá o pregador lá e tá todo mundo assim, ó. Aí, que pregador, ó, o homem de Deus usado por Deus. Que palavra, que homem de Deus, que pregador é esse? Que congresso? Aí no outro dia, vai todo mundo para os seus status. Maravilhoso congresso. Deus operou. Fogo desceu. Desceu nada, irmãos. O reino de Deus não é visto com visível aparência, não. Quando o reino de Deus vem, ele vem diferente, ele vem na forma invisível e sobrenatural. Vou te falar outra coisa também. Hoje a gente está vendo a igreja mais barulhenta dos tempos modernos. Não quer dizer que barulho naquela igreja está de fato mostrando que lá tem poder e unção, não. Está errado isso. Isso era coisa dos nossos antepassados, de estar aquele barulho, de estar aquele tormento, aquele barulho e falar assim, olha o fogo aqui, que nada, isso não é fogo, irmãos. Eu lembro dos profetas de Baal contra Elias. Os profetas gritavam, cortavam, manda fogo, Deus. E Elias foi ali, só fez aquela oração e Deus desceu fogo. Às vezes tem igrejas aí em silêncio, que está vivendo mais o reino de Deus do que aquela que barulha mais. Por isso que muitos ímpios falam, aquela igreja é barulhenta. Barulho não é sinal de unção e poder. Mas se o reino de Deus estiver dentro de você, aí sim você vê no dia a dia. Então, não adianta às vezes a gente fazer um congresso, a gente fazer uma festa de evangélicos e nós usar como publicidade, como marketing para atrair. Não atrai convenções, não. Você vê que nesses ambientes não atrai convenções, mudança, avivamento. Hoje o que mais se vê é a gente falar, o Brasil vai ter um grande avivamento, só se for um avivamento de mentira, porque de verdade não existe. Agora o verdadeiro avivamento é quando você vive Cristo dia após dia em novidade de vida. Uma coisa, Jesus também, em certo feito, o povo que estava próximo de Jesus pedia um sinal, pedia sinais. Jesus falou, nenhum sinal te será dado, se não for o sinal de Jonas. Qual era o sinal de Jonas? Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. E depois ele voltou à vida. Porque Jonas morreu, pode falar. Ele reviveu, porque Deus permitiu que ele não morresse. Mas ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. E Cristo também ficou 3 dias e 3 noites no ventre da terra, no sepulcro. E ele foi ressuscitado. Ou seja, o grande milagre, o triunfo contra a morte. A morte foi vencida, meu irmão. Isso é reino de Deus. E ele não é visto com visível aparência. Exteriormente, muitos falam que morreu, já era. Não. O reino de Deus não é visto com visível aparência. Morreu, ainda tem solução. Cristo, o nosso mestre. Ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu creio na ressurreição. Eu creio no milagre de Cristo. Está aqui, ó, a palavra santa de vida. A palavra de ressurreição. Glória a Deus. Amém? Então, irmãos, quero agradecer para você que ficou até o fim do vídeo. Eu creio que vai trazer edificação para a sua alma. E não viva um evangelho de publicidade. Viva
o reino de Deus, que ele não é visto com visível aparência. Vive um reino de Deus interiormente, não de aparência, mas um evangelho de realidade, de transformação. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor vos abençoe. Em nome de Cristo. Mas antes disso, eu vou fazer uma oração para a sua vida, para você entregar a sua vida a este reino de Deus, para a honra e glória do Eterno. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu quero neste momento, ó Pai Santo, entregar a vida deste irmão, desta irmã, ao reino de Deus, que não é visto com visível aparência. Que esta oração alcance lares, vidas, alcance outros lugares, outras nações, outras cidades, e que causa um efeito espiritual na vida desta pessoa que vai entregar a vida ao reino de Deus. Pai Santo, eis que estou aqui a divulgar o reino do Senhor, não como algo publicitário, ó Pai, mas como algo de poder e unção. Santo de Israel, eu entrego a vida de cada um que está assistindo esse vídeo, e que o Senhor entra nos lares, trazendo transformação, trazendo perdão, trazendo mudança, trazendo reflexão, ó Pai. Que o Senhor venha guardar esta alma, que venha guardar esta pessoa especialmente. Assim eu oro em nome de Jesus. Receba esta oração, o reino de Deus acaba de entrar na sua vida. Que o Eterno, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, esteja na tua vida hoje e sempre. Amém. Curta nosso vídeo, comente, compartilhe nos grupos de igreja, aonde você se sentir em nome de Jesus. Que essa poderosa palavra vá ao encontro do teu coração, sim. Amém? Nós postaremos mais vídeos brevemente no nome de Jesus. Que o Eterno vos dê graça sempre. Amém.